Se você não sabe diferenciar um Oni bom de um mal, saia do cargo de Hashira imediatamente. É com essa frase que eu começo o vídeo de hoje de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, meu querido e minha querida jovem. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo Domo Domo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Esse é o incrível episódio de número 22, mais conhecido como Caraca, eu já tô com saudade e ainda falta 4 episódios. Sério, Demon Slayer, ele foi incrível nesse episódio. Ele já foi incrível pelo episódio passado, só aquele final a gente falou, caraca, os poderosos apareceram. E nesse episódio, só ter visto os Hashira foi épico, sério, foi muito emocionante. Eu já vi aí uns Hashiras que eu gostei, já vi uns aí que eu já tô com raiva. Pra todo caso, vou ressaltar tudo no vídeo. Mas o que eu vou mais ressaltar é a cabeçada do Tanjiro, sério, foi épica essa cena. Mas eu gostei muito da escolha de seiyus, independente, digamos, se a gente vai gostar de um personagem ou vai odiar o outro, todos tiveram uma boa escolha de seiyuu, foram perfeitos, combinou com a personalidade dos personagens, então ficou perfeita a escolha. Demon Slayer tá de parabéns pelo cast, pela staff, mas para todo caso, vou ressaltar o que eu gostei, como foi o episódio, o que eu achei mais interessante, qual personagem eu já gostei mais. Então vamos falar de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, seu episódio número 22, mais conhecido como a cabeçada de Tanjiro em um Hashira. Eu vou começar ressaltando logo de começo de vídeo os dois Hashiras que eu simpatizei mais, que me agradaram, que eu achei mais interessantes, pelo menos como uma primeira impressão já nesse episódio. A primeira não tem como, é a Mitsuri, a Hashira do amor, aquela waifu de cabelo rosa. Porque, sério, ela mal apareceu, mas ela teve destaque do episódio inteiro. Então, melhor dizendo, ela mais apareceu, na verdade, não é mesmo? Mas, pra todo caso, eu gostei muito porque ela, tipo, sempre olhava pra um companheiro e já fazia um comentário. Tipo, o Tomioka, ela falava, coitadinho, todo solitário, aí ele está ali longe. E daí o outro Hashira lá das cobras, que eu não lembro, talvez seja o Hashira da fera, eu não lembro bem qual ele é. Mas eu sei que ela falou, você parece uma cobrinha venenosa. E daí, tipo, ela olhava pra cada companheiro, ela já fazia um comentário, tipo, sobre ele. Então ela é muito engraçada, pelo menos eu me cativei vendo ela, porque ela é toda fofinha, toda boazinha. Ela sempre quer meio que ser a paz, assim, do grupo, ser a companheira, a amiga, que não quer, digamos, brigas. Então, particularmente, condiz muito com a personalidade dela de ser a Hashira do amor. Então eu gostei bastante. Pra todo caso, tendo falado um pouco da Mitsuri, pelo menos foi o que eu achei desse episódio dela, muito fofa, kawaii, waifu. Vamos falar agora do Rengoku, o Hashira das chamas. Mas agora vamos falar de outro Hashira que eu acho que ele foi tão importante quanto os outros, me cativou mais. Vamos falar do Hashira das chamas, o Rengoku. Pra todo caso, ele teve o mesmo destaque, só que eu acho que ele foi mais relevante. Por conta do quê? Eu acho que a personalidade dele é algo muito notável. É aquele personagem que tem uma personalidade de capitão, uma carisma, algo que nos cativa, que nos influencia a olhar diretamente pra ele. E isso também é muito influenciado por conta do seiyuu. O seiyuu tem que fazer muito uma voz que combine com a personalidade do personagem. Por isso eu elogiei todos os seiyus da escolha dos Hashiras, foram perfeitos. Acontece que o Rengoku, tipo, se sobressaiu, foi um encaixe perfeito. Então parabéns para o seiyuu do personagem em questão. Mas eu gostei, como eu falei, ele tem a aura de capitão, é aquele personagem que parece bem justo, extremamente confiante. Então é essa a primeira impressão que eu tive dele. Eu quero ressaltar, na verdade, uma curiosidade, uma dúvida minha, que talvez com o tempo a gente descubra, pelo fato do que o Tanjiro aprendeu as formas da água, como a gente sabe, que foi Kurokoda, que foi treinado pelo Sabito. Então, digamos que ele, se for dizer, é do pilar da água do esquadrão que seria representado pelo Tomioka. Só que não tira o fato dele saber utilizar técnicas de chamas. Pois se vemos que existe um pilar, um esquadrão das chamas que foi mostrado pelo Rengoku, a gente pode levar a crer que o Tanjiro sabe utilizar tanto forma da água como forma de chamas. Pelo fato do que ele mudou a forma de respiração dele na luta contra o Urui, ele utilizou a técnica que foi passada de geração em geração, a forma de dança, a Hinokami Kagura, que se transformou de um dragão de água para um dragão de fogo. Isso é algo que, sem dúvidas, foi mostrado. Se ele treinar, ele pode aprender mais outras formas além da forma da água, ele pode aprender a forma das chamas. Pelo menos é isso que eu acredito, tendo visto isso nesse episódio, como se fosse uma confirmação. Porque se existe o pilar das chamas, temos levar a crer que o protagonista pode aprender essas técnicas. Claro que seria melhor se ele tipo fosse representado pelo pilar da água, que foi o pilar que ele já sabe. Só que eu acho que me deixa muito mais interessado em ver ele aprender diversas técnicas. Então ter visto a técnica Hinokami Kagura naquele momento e ver que existe o pilar das chamas, eu levo a crer que o Tanjiro pode aprender
aprender tanto mais formas de respiração de água, como forma de respiração das chamas. O Kami Kagura é uma técnica que somente o Tanjiro sabe utilizar, afinal é uma técnica passada de geração em geração para a família dele. Então podemos dizer que tendo aprendido, tendo usado essa técnica, o Tanjiro pode ser tanto o representante do pilar da água, como o representante do pilar das chamas. Pelo menos é isso que eu acredito nesse episódio, era algo que eu queria levantar como um ponto importante, afinal se ele começar a aprender, digamos que técnicas de chamas, não é algo surpreendente, pois já havíamos visto isso no começo quando ele lutou contra o Rui, a técnica de chamas suprema dele, exclusiva, e agora a gente viu com a confirmação do Hashira das chamas. É claro que provavelmente o Tanjiro vai se focar em técnicas da água, mas eu acharia muito legal se ele utilizasse uma ou outra técnica de fogo. É claro que não é o forte dele, o forte é as técnicas da água, as formas que ele aprendeu com o Kurokodaki, que ele ainda tem que melhorar, que ele tem que criar novas, afinal ele só sabe 10 e existe mais. Mas eu acharia legal se ele aprendesse outras de outros estilos, de outros atributos. Mas isso é algo que eu queria já destacar porque eu achei interessante de falar já no começo, digamos que, desse episódio, desse vídeo, por conta que se ele aprender ao longo da obra, do mangá, do anime, não é algo tão surpreendente. Mas, para todo caso, agora vamos falar como foi o episódio, o que eu mais gostei. Do episódio, realmente, foi muito engraçado o começo, pelo fato do que a gente viu que provavelmente aquele subordinado do quartel-general dos exterminadores, que deve ser parte do grupo de limpeza, a gente viu que ele tá tentando acordar o Tanjiro, ele tá falando: seu animal, acorda, você tá na presença dos caras mais poderosos daqui, eles são seus senpais, seu filho da mãe, vai ficar fazendo vergonha até que horas, vai dormir até que horas, acorda! E daí acontece que o Tanjiro realmente, ele consegue recobrar a consciência. Só que o problema é que o Tanjiro não dá a mínima para que o cara tá falando pra ele, que tipo, ele tá dando todas essas informações, que eles são os Hashira, eles são as pessoas mais importantes daqui, que você está sendo julgado, e o Tanjiro só tá pensando, cadê a Nezuko, cadê o Zenitsu, cadê o Inosuke? Ele nem tá olhando pros Hashiras, ele nem liga de estar amarrado, então ele tipo pergunta, o que é Hashira? Então foi muito engraçado essa cena. Então acontece que vemos que realmente ele começa a prestar atenção após ele ter ouvido tudo direito, e ele está no julgamento dele, porque provavelmente a Nezuko seria decapitada junto do Tanjiro, pois ele cometeu um crime, afinal ele estava em uma missão de exterminar Onis, só que ele estava protegendo uma Oni, então eles querem saber os motivos do Tanjiro, e vemos que foi bem interessante, bem relevante pelo fato de que o Tanjiro tentou falar, ela é minha irmã, por isso que eu estou protegendo, pois ela nunca comeu nenhum humano, então acontece que como ele está com a mandíbula quebrada, ele ainda está com dificuldade com vários ferimentos. Então vemos que a Shinobu, ela meio que dá uma água para ele beber, para ele se acalmar. Foi bem gentil da parte dela, porque a água em si tinha um medicamento que iria aliviar as dores dele. Então foi bem interessante ela ter sido bem gentil, algo bem diferente de quando ela é contra Onis, não é mesmo? Mas então vemos que daí ele começa a ter calma e começa a falar sobre a situação. Só que o problema é que muitos não acreditam, muitos tentam acreditar, digamos que na história dele. Por conta de que se coloque na pele deles, digamos que é um choque tremendo, é várias dúvidas, tipo, a gente é um Hashira, tá conhecendo o garoto pela primeira vez, ele tem uma irmã que é Oni há 2 anos, só que ela nunca devorou humanos, mas o regulamento diz que você deve exterminar os Onis a todo e qualquer modo, mas ela nunca fez o mal para a humanidade, então digamos que é algo que iria deixar alguns, digamos, Hashiras no lado, caraca, mesmo assim eu vou obedecer o regulamento, e alguns, eu acho que a gente deveria dar uma chance e olhar a situação com outros olhos. Então foi bem legal essa parte, porque a gente viu que eles estavam em várias dúvidas. Mas, tendo já falado um pouco dessa parte, talvez eu volte a ressaltar quando eu falar do mestre deles, que chegou, foi uma parte bem épica. Mas vamos falar realmente da cena que importa, porque você viu o episódio, então você viu como é insuportável o Hashira dos Ventos. Esse Shinazugawa deu um ódio ver ele acertando a Nezuko por dentro, porque ele realmente nem sabe, ele nunca teve contato com ela, e ele já tá tendo uma impressão porque ele só ouviu Oni e sabe que é um Oni que o Tanjiro tá protegendo, e está achando que é um Oni tipo qualquer um, como por exemplo um subordinado do Muzan. Então a gente via que ele acertava, ela acertava, e acontece que nesse momento o Tanjiro não aguentou ver, tipo, foi insuportável a cena, querendo ou não, o cara tava machucando a sua irmã, então a gente viu ele partir pra cima do Hashira, e o Tomioka só fala, espere, o mestre já vai chegar, só que acontece que o Tanjiro não deu a mínima, que mestre, tô nem aí, eu vou acabar com esse cara, mesmo amarrado.
E nesse momento, o Tenjiro não deu bola, mas o Shinazugawa deu, porque foi falar no mestre que ele só parou, olhou pro Tomioka e nesse momento ele se distraiu, meu amigo. E independente se o Tomioka falou algo ou não, ele deveria ter prestado atenção no Tenjiro. O Tenjiro só saltou pra cima, pegou a caixa da Nezuko e deu uma cabeçada com orgulho que eu falei na hora, é isso! E tipo, foi uma reação inexplicável. Eu fiquei muito feliz, eu vibrei com a situação, porque eu não aguentava ver aquele Hashira, tipo, segurando a caixa e machucando a Nezuko. E o Tenjiro só fala, tipo, a frase, seja Hashira ou seja quem quiser, Oni, se machucar minha irmã, vai se ver comigo. Se você não sabe diferenciar um Oni bom de um mal, saia desse cargo imediatamente. E a cena foi assim, né, meus queridos? Foi muito épica, nem tem muito o que falar, só assistindo mais uma vez, porque Tenjiro dá orgulho. Caraca, tipo, foi uma cena sem reação, porque todos os Hashiras olharam e falaram, caraca, esse moleque é brabo. Ele acabou de acertar um Hashira. E o Hashira lá das serpentes que tava olhando de cima falou, o Tomioka até poderia ter atrapalhado isso, mas não deixa de ser uma cabeçada com orgulho. E daí a gente viu que a Mitsuri, ela começou a rir da situação e aí até pediu desculpas, me desculpe, foi muito boa essa cena. Mas eu gostei, trilha sonora ajudou bastante nesse momento. E fala que o Tanjiro não queria deixar sua irmã sofrer por conta de um Hashira que nem conhece a história deles. Então, pra todo caso, tendo já falado dessa cena, vamos falar logo daí da parte que o mestre deles chegaram, que foi a parte já final do episódio e a parte mais relevante. A do Oyakata-sama foi muito épica pelo fato do que a gente viu que todos os Hashiras se curvaram perante a presença, digamos que, de seu líder. E a gente viu que a aparência, a personalidade demonstra ser um homem gentil, um homem calmo. E o mais engraçado é o fato de que ele deve possuir alguma doença e ele não deve ter quase sua visão, pelo fato de que ele já pergunta, será que o céu está azul? Só que também a gente percebe que ele sabe que todos os Hashiras estão ali diante dele, porque ele fala que ele está muito feliz em ver que todos estão aqui e não houve mudanças. Então a gente não sabe se ele tem algum poder que ele pode sentir a presença, a áurea de cada um, se ele pode enxergar somente a áurea. Pode ser que isso exista, digamos que no mundo de Demon Slayer, pode ser que ele tenha esse poder, mas o fato mais relevante é que ele possui alguma doença e a gente não sabe o que é no momento. Mas eu gostei de ver que, tipo, a frase que ele falou, não houve nenhuma mudança. Ou seja, estava se referindo a nenhuma mudança de Hashira, que não houve nenhuma morte, que ninguém precisou substituir. Então foi um fato muito interessante isso, pelo menos que eu achei e queria destacar. Então acontece que vemos que todos se curvaram e a cena foi interessante por fato do Tenjiro, né? Tipo, ele não tava entendendo, caraca, o Shinazugawa quer mais uma vez comprar briga comigo? E não, tipo, ele só colocou o Tenjiro no chão para demonstrar respeito mesmo. Tipo, todos devem se curvar perante o líder deles. Sobre a escolha do seiyuu do Oyakata-sama foi muito boa, foi perfeita na minha opinião, porque eles usaram o Toshiyuki Murikawa-san, que é o mesmo seiyuu do Minato de Naruto Shippuden, do Rei Mago de Black Clover. Então particularmente eu já sou fã desse cara, eu acho as dublagens que ele faz muito boa, então particularmente foi a escolha perfeita. Ele tem uma voz calma e ele consegue fazer com que o personagem que é gentil e calmo tenha essa voz, então foi a escolha perfeita. Eu falei e ressalto mais uma vez, todos os seiyus foram perfeitos para Demon Slayer escolhidos, e principalmente dos Hashiras, do líder deles. Mas falando mais sobre o episódio, vemos que acontece daí do chefão aí falar, vocês devem acreditar em mim, eu sei da situação do Tenjiro e da Nezuko, mas eu permiti que eles continuem assim, então eu peço, não machuquem eles, não punam eles. E acontece que eles falam, eu sou contra, não concordo, mestre, eu amo você, respeito, te adoro, cara, mas não dá, ele tá com uma Oni, ele deve ser punido, e ela deve ser morta. E acontece que daí ele fala da carta, e a carta em questão que foi lida era a carta do Urokodaki-san. Meu amigo, essa Tegami foi emocionante, por conta do que? A gente viu que, simplesmente já resumindo, na carta dizia, se a Nezuko matar, devorar um humano, Kamado Tanjiro, Urokodaki Sakonji, junto de Tomioka Gyo, irão se responsabilizar e como punição aceitarão a morte. E sério, foi emocionante, não tem como, a gente já é mais fanboy do que já é do Tanjiro, ou melhor dizendo, do Urokodaki, do Tomioka, por conta que ele é um ótimo mestre, isso é um fato inegável. O Urokodaki foi um ótimo sensei pro Tanjiro.
E o Tomioka, eu já ressaltei no vídeo passado, eu acredito, mas vou ressaltar mais uma vez. Eu quero ver o motivo dele ter, digamos que esse laço tão estreito com o Tanjiro e com a Nezuko, o motivo dele ir até, digamos, essa punição. Eu quero ver mais disso, mas para todo caso, ele é um ótimo senpai e um ótimo Aniki. Então a gente quase chorou, ou chorou também em muitos casos, mas a gente era o Tanjiro na cena, porque aquelas lágrimas eram reais, eram lágrimas tipo de muito obrigado por estar aceitando, digamos que essa punição, esse fardo, talvez esse risco muito grande. E o que acontece é que, tendo lido a carta, digamos que os outros Hashiras falam, mesmo assim, se ela devorar alguém, não adianta punir esses 3 com a morte, porque não vai adiantar, a outra vida não voltará. E digamos lá que o líder deles já responde, falando, realmente, não terá serventia nenhuma, afinal a pessoa morreu. Só que vocês estão se esquecendo de um fato muito importante. E se a Nezuko não matar ninguém? Vocês não tem como provar que ela vai devorar alguém, sendo que já faz 2 anos que ela consegue ter uma força mental enorme e não se alimentou de ninguém. Então a gente vê que começa essa tensão, esse contra-ataque de respostas, o argumento do Oyakata tá tipo muito bom. E vemos que há Hashiras que ainda assim não concordam, há Hashiras como a Mitsuri que já fala, tudo bem, se é uma ordem sua eu obedecerei, eu confio neles, somos melhores amigos agora. Foi muito bom tipo ver, digamos que já tá tendo aí uma divisão entre os Hashiras. E o que acontece é que vemos que o Oyakata só fala, tá bom, vocês não querem acreditar nisso? Então eu vou usar um argumento que agora vocês vão acreditar. O Tanjiro já se encontrou com o Kibutsuji. E nesse momento todos ficaram perplexos. Afinal, nenhum Hashira se encontrou, não foi registrado nenhum encontro com o Muzan. Ninguém sabe a aparência do Muzan e esse garoto sabe. Então acontece que eles já fazem 1000 perguntas. Como é a aparência? Vocês lutaram? Que tipo de poder ele possui? E daí acontece que os Hashiras já começam a discutir entre si, porque eles falam, eu fiz essa pergunta antes, você fica quieto e deixa o garoto me responder. Eu não quero saber da tua pergunta, eu quero saber da minha. Vai, responde. E acontece que o Tanjiro já tava muito confuso, tava muito engraçado a cena. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Mas acontece que daí já muda o tom, digamos que da cena, porque o Oyakata só mostrando o dedo numa posição tipo de Shizuka faz com que todos fiquem calados. Ele não precisou nem dizer uma palavra. Foi uma cena épica. Na verdade, essa cena do dedo, eu não sei se foi depois deles terem discutido ou se foi antes, quando ele falou do Muzan. Mas para todo caso, acontece que daí ele fala que é relevante e interessante manter o Tanjiro por perto, por conta que ele é o único que viu o Muzan. Isso é algo que ele não falou, mas é algo que a gente sabe. E pelo fato do Muzan ter mandado capangas matar o Tanjiro. E isso é um fato importante. Querendo ou não, o Tanjiro matou os Onis que ele mandou. E é a primeira vez que depois de muito tempo o Muzan está dando as caras. Então ele não quer perder essa oportunidade. Além da Nezuko ser um mistério, pelo fato de que ela está crescendo diferente do que o Muzan provavelmente pode ter planejado. Esses argumentos confirmam mais ainda que ele não vai deixar com que eles sejam punidos, com que a Nezuko seja morta. Só que daí a gente vai falar agora de uma cena que deu raiva, que envolve o Hashira dos Ventos. E o Shinazugawa não aceita, digamos, que o que o mestre dele está falando, e ele começa a se cortar. E por que ele está se cortando? Para provocar sangue, para que a Nezuko se sinta atraída por esse cheiro, para que ela tente o devorar. Então vemos que ele realmente ele pega, digamos que a caixa da Nezuko e ele já parte para a sombra ali da sala onde eles estavam, do quartel-general. Então ele vai mostrar para todos que ela não vai conseguir controlar a vontade dela, e é assim que o episódio se conclui. Então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o episódio, como ele foi, o que eu gostei, o que eu achei do episódio de número 22 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Foi um episódio que particularmente eu gostei de tudo que teve, porque foi focado muito nos Hashiras, digamos que na história do Tanjiro, contando o que houve, o que aconteceu, a história dele, da Nezuko. Foi legal ter visto o Oyakata. O que eu mais ressalto que eu gostei do episódio foi simplesmente o fato dos seiyus, foi muito bom. A cena do Tanjiro mostrando que ele não liga se é Hashira ou não, se for pra proteger a irmã dele, ele vai proteger. E além da declaração ali da carta, tipo, ter visto o risco que o Tomioka está correndo, mas a confiança que ele tem, digamos que no Tanjiro e na Nezuko, foi muito bonito. Mas para todo caso, se você quiser me dizer o que você achou do episódio, o que você gostou, me diga nos comentários. Comentários positivos sempre serão bem-vindos. Compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal, isso vai estar ajudando bastante.
E para todo caso, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Se eu falar o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente devemos falar de algo que eu já iria esquecer, mas estou ressaltando agora, os momentos Taisho. Foi muito divertido esses momentos Taisho do final do episódio, por conta que foi bem diferente, tipo, como os outros. Dessa vez não deu pra mostrar o personagem saindo, digamos, como se fosse do mangá. Já mostrou o próximo episódio e colocou todos os Hashiras juntos e todos falando da cena do Tanjiro dando a cabeçada no Shinosugawa. Foi muito engraçado porque todos estavam comentando e tipo, ele tava criando desculpas, que ele se distraiu pelo aviso do Tomioka, mas foi um dos melhores momentos Taisho, além de ser mostrado e explicado o fato de que um Hashira representa todos e dá a saudação para o Oyakata. Então foi algo bem legal, por isso que a gente viu que a Mitsuri ficou brava, chateada, que ela queria ter sido a pessoa que saudou, porque ela teria a resposta do Oyakata. Então eu gostei bastante dessa explicação, manteve os momentos Taisho e a gente viu que o Tomioka continuou com o estilo dele de a cada momento Taisho quase não olhar, digamos que pra tela. Foi bem legal. Para todo caso, agora vamos falar o que podemos esperar para o próximo episódio. No próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos a Nezuko mostrando para o Yarou lá do Shinosugawa que ela consegue controlar a vontade dela e vai mostrar, digamos que suas emoções. Provavelmente é isso que eu espero, mas eu acho que o fato vai ser mostrar, digamos que o lar agora do Tanjiro, do Zenitsu, do Inosuke, sendo que falta apenas 4 episódios para o fim da primeira temporada. E pela ending, a gente vê o local e realmente é muito semelhante ao quartel-general. Então provavelmente o Oyakata vai falar que agora esse é o local do Tanjiro e da Nezuko e provavelmente os Zenitsu junto do Inosuke vão morar juntos lá. É isso que eu espero e se baseando na ending. Mas para todo caso, eu não sei bem ainda como vai ser isso, porque a gente viu que o que dá a entender é que vários pilares têm suas devidas mansões. Se você lembrar isso do episódio passado, que a Shinobu, digamos que ela é, digamos que do símbolo dos insetos, do pilar dos insetos, das borboletas, e tem a mansão das borboletas. Então será que o pilar da água também tem a sua devida casa? Bom, a gente vai saber sobre tudo isso no próximo episódio, talvez, mas uma coisa eu garanto, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, no próximo vídeo, mata, né?